Amados irmãos de jornada, namastê, sublime, lindo. Dessa vez eu não quis buscar presença em mim, não. Fiquei olhando vocês. E é sempre um momento especial quando a gente vê o ego jogar a toalha. Porque no Oriente fala-se que devemos matar o ego. Não é ao pé da letra que a gente deve compreender isso. A gente precisa do ego. O ego é um casulo muito necessário para a lagarta em metamorfose, que um dia será aquela borboleta que não vai se rastejar, mas vai voar. Mas ele precisa ser sublimado. Nós não estamos aqui para matar o ego, mas sublimá-lo, transformá-lo em um servo fiel e amoroso do espírito que nós somos. Mas enquanto o espírito não adquire a lucidez e a força para isso, somos escravos desse ego. E vivemos em função das conveniências desse ego. E a conveniência deste ego são as coisas do mundo e que normalmente cobram um preço do espírito para se obter. Porque são conveniências ilusórias. Não é felicidade real, não são tesouros reais. O que o ego, a personalidade busca, fica no mundo quando a gente o deixa, quando a gente deixa o corpo. Mas o fato do espírito ter ficado submisso a esse ego, que buscava interesses materiais ilusórios, cobra um preço dele. Porque quando o espírito deixa este ego, essa personalidade ilusória, momentânea no mundo, ele leva os débitos, porque ele é o verdadeiro ser. Realmente nós somos o espírito. Necessitamos desse ego, como eu falei, ele é um casulo. Mas enquanto estamos submissos a ele, vivendo para satisfazer essas conveniências dele, que são totalmente ilusórias, e a gente paga um preço terrível, isso compromete o espírito. E ao deixá-lo aqui, como eu disse, a gente vai para o mundo espiritual com os débitos dos equívocos. Mas não devemos destruí-lo, temos que sublimá-lo. Estamos a caminho aqui. Estamos um pouquinho mais próximos. Se nós estamos numa casa como esta e enfrentamos vários obstáculos para vir, que surgem no momento, porque as informações que estão no mundo não satisfazem mais as nossas necessidades existenciais, então nós já estamos em vias da sublimação dessa personalidade. Nós estamos no momento que a personalidade está realmente se tornando um servo fiel e amoroso do que nós somos. E se predispondo a se sacrificar por uma coisa que não pertence a ele, porque ele vai morrer. Mas por aquele que lhe dá vida, que lhe anima, que é o Espírito. Olha que coisa bonita. Olha que casamento lindo. Essa personalidade momentânea que você anima, ela precisa, por amor a você, espírito, abrir mão de conveniências que pertencem ao mundo dele, para que você, que é o Senhor verdadeiro, possa ter esse em sua jornada. Mas ele não perde, não, sabe por quê? Esse ser, esse personagem momentâneo, em sua curta existência, vivencia uma coisa que não lhe pertence, porque ele é do mundo material. Ele tem a oportunidade de, antes de sucumbir e voltar para a matéria, viver um amor que não pertence a ele. Porque o amor espiritual, desinteressado, é do ego? Não. O dele é um amor imediatista, que tem interesses pessoais, muitas vezes em detrimento do outro. Mas no momento que ele começa a se sublimar, ele carinhosamente sacrifica os desejos dele momentâneos, materiais, para que você, que o anima, que lhe dá vida, possa viver o que é real, o que é divino e eterno, que não vai ficar com ele, porque ele vai ficar na terra.
Já tivemos muitos personagens e fomos escravos deles, todos eles. Mas cada um preparou o espírito para o momento que agora passamos. Para o momento em que agora matéria e espírito se torna um. É um casamento lindo. Este é o filho pródigo que Jesus conta em sua parábola. É o ego. E o pai é o espírito que você é. Na parábola de Jesus, o que acontece? Esse filho julga que o pai não tem nada, que é um ignorante, que não conhece o amor verdadeiro, que não é sábio, pede a parte que lhe cabe na herança, abandona a casa do pai e vai para o mundão, buscar aquele que julga ser verdade, e não aquela vida pacata, simples do pai, que parecia não ter amor nenhum, e muito menos que ele conhecesse a verdade. A história fala que ele vai ao mundo, e no mundo ele se embrenha em tudo que o mundo oferece de ilusório. Ele encontra aqueles que o ajudam a adquirir coisas, poder, posses, através da mentira, da manipulação, da enganação, do sofisma. Ser capaz de, através do argumentação, do diálogo, da atitude, enganar e obter coisas. Como a gente conhece muita gente no mundo, nossos irmãos, infelizmente, que usam da capacidade que tem, intelectual, de falar, para mentir e adquirir coisas, em detrimento da vida de tantos outros. Coisas que eles conseguem que também não são verdadeiras, eles vão ter que deixar no mundo. Mas, por enquanto, na cabeça deles, não existe o mundo além. Então, eles têm que obter tudo agora aqui. Eles vivem o ego, então ele tem que obter tudo aqui em detrimento do outro, porque um dia vai acabar e não existe além. A vida acaba para eles, a compreensão deles. Eles acham que são aquilo que vê no espelho, só. E nada existe além. Então, eu preciso conseguir tudo a qualquer preço, mesmo que isso prejudique tremendamente o outro. Porque um dia vai acabar, mas quando acabar eu teria usufruído de tudo, e encerra-se tudo. Eles não sabem que é um personagem, e ao terminar o tempo desse personagem, eles levam todo o débito. O senhor da vida que animou esse ego vai levar todo o débito embora. Aí o que acontece com essa parábola? Ele está no mundo então e adquire realmente riquezas, poder, domínio. Com isso, muitas mulheres aparecem declarando-se profundamente amantes e amorosas dele. E ele pensa: eu sou rico, eu tenho poderes, eu sou amado. Era o que o filho pródigo pensava lá no mundão. E ele pensava então: bom, se eu sou amado, muito amado, e tenho tantas coisas, eu sou sábio. Meu pai é apenas uma mulher, vivendo aquela vida pacata, com muitos empregados a quem ele tem que cuidar, orientar, coordenar, para que ele possa ter subsistência com a minha mãe. Aí ele pensa: bom, meu pai infelizmente não era sábio nem conhecia o amor. Eu sou amado e eu sou sábio. Mas essas coisas adquiridas desta forma, um dia cai por terra. Um dia você perde. Ou lhe é roubado, ou aquela pessoa que detém realmente o direito de ter aquilo, lhe toma de volta. E aí, quando aconteceu isso, digamos assim, que numa revolta popular, tudo aquilo que ele tirou de forma ilusória dos outros, ele perdeu. Ele perdeu tudo. Aí ele pensou: bom, mas me gestou o amor. E ao procurar aquelas que declaravam amor a ele, como ele não tinha mais nada, ele percebeu que não era verdadeiro amor, era interesse. E aí, pensando em tudo isso, já comendo comida de porcos, e olha que para os judeus isso é uma coisa insuportável. Eles têm um problema com o porco tremendo. E ele já comia comida de porcos. Aí ele pensava: meu Deus, não tenho sabedoria, porque não pude manter tudo aquilo que adquiri. E muito menos fui amado, porque ninguém me amava, mas era interesse no que eu tinha. E aí, em meio à comida dos porcos, comendo comida de porcos, ele lembra: lá na casa de meu pai, nem os empregados comiam a comida dos porcos. Comiam exatamente como meu pai comia.
O meu pai passou dificuldades tremendas materiais, mas a minha mãe sempre esteve do lado dele. E com ela, ao seu lado, labutando com dificuldade, eles fizeram a família e têm a vida que tem. Meu pai encontrou o amor. Ele é amado. E aí, nesse momento, profundamente decepcionado com a escolha, o que é que ele faz? Ele volta à casa do pai. Quando ele volta, o pai faz o quê? Aponta o dedo para ele para criticá-lo? Para falar de todos os erros dele? Não. O que o pai faz? O recebe com alegria. Sabe por quê? Ele agora voluntariamente, por decisão própria, despertou para os verdadeiros valores. E agora está livre das ilusões, daquilo que é mentiroso, falho. E o pai então o recebe com alegria por isso. É a história de nós, encarnados. A gente vem ao mundo e aí, em função desse filho pródigo nosso, a gente se endivida, busca felicidades ilusórias, busca coisas em detrimento do prejuízo dos outros. Não amamos nem somos amados de verdade, porque há sempre um interesse, seja ele uma questão de sensualidade ou qualquer outra coisa que a gente possa ofertar ao outro de interesse. Essa é a história do ego com relação ao eu que nós somos. Ramana Maharishi, um yogi, um sábio, um desperto indiano, dizia assim, que todos nós somos perfeitos. Todos nós no mundo somos perfeitos. Vamos usar a razão? Deus é perfeito? Alguém duvida dessa perfeição de Deus? O perfeito cria imperfeição? Aquele que é perfeito cria imperfeição? Não, claro que não. O perfeito só produz o que é perfeito. Maharishi diz que o problema nosso é que sobre a perfeição que nós somos, existem várias camadas de ignorância. Alguém diria que o bebê que não anda e não fala é imperfeito? O bebezinho que não fala e não anda ainda, ele é imperfeito? Não. Ele vai falar? Sim. Vai andar? Sim. Tudo está nele implícito. Está tudo nele. Ele precisa fazer aquilo se tornar explícito. E ele terá desafios durante toda a vida para explicitar essas potencialidades que ele tem. É nesse sentido que Maharishi fala da perfeição. Agora aqui somos perfeitos. Agora aqui. Só que está implícito. Porque a personalidade se impõe ao que realmente somos, a entidade que nós somos. Mas de tanto atritar espírito com a personalidade, que a gente já teve muitas e muitas experiências, o espírito vai adquirindo força, lucidez, para perceber que cada vez mais ele não quer as coisas do mundo e que as coisas do mundo têm um preço que ele não quer mais pagar. Porque toda vez que ele vai para o plano espiritual, ele revê e se arrepende amargamente de ter cedido ao personagem em vez de botar em prática aquilo que ele tem realmente como uma necessidade. Qual é a necessidade do espírito? Alguém sabe qual é a necessidade real de um espírito? Dessa entidade que nós somos? O que nutre, o que dá sentido à existência e ao viver desse espírito? Amor e conhecimento. Essa entidade real que nós somos só tem duas fomes: amar e conhecer. Mas é nesse casulo, nessa matéria, que a gente adquire por si só a lucidez. A gente precisa, por si só, alcançar isso. Quer ver uma experiência? Quer ver uma coisa? Digamos que eu seja um ser iluminado, muito iluminado, mas que não tenha passado por experiências que normalmente os espíritos passam.
Deus me fez iluminado. Pronto, Ele me criou iluminado, um ser iluminado já. Pronto. E todos vocês alcançaram iluminação. Só que cada um aqui tem uma saga de vivências, de dores, de felicidade, de alegria, de paixões, de vitórias, de quedas, de atitudes más, de atitudes boas, e agora se tornaram luminosos por mérito. Eu estou diante de vocês. Cada um de vocês tem histórias fascinantes. E eu estou diante de vocês, sou iluminado e não tenho nada. Simplesmente foi feito iluminado. Como você acha que eu me sentiria diante de vocês? Profundamente envergonhado. Por mais que eu fosse iluminado, isso seria indigno para mim e causaria sofrimento estar diante de vocês, mesmo que vocês tratassem como se fosse um igual. Sabe por quê? Eu não tenho história, eu não vivi, eu não superei, eu não caí, me machuquei o outro, sofri as consequências, me levantei, aprendi a amar e fui em frente, lutando até conseguir a luz que vocês têm. É por isso que temos aflições. Espírito nenhum aceitaria alcançar patamares iluminados de luz, de felicidade, sem que houvesse mérito. É da nossa natureza realizar. Enquanto a gente não realiza coisas boas, a gente realiza o que no mundo? Coisas más, mas a gente necessita realizar. Então, queridos irmãos, neste momento agora, aqui, e em tantos outros lugares em que se busca despertar, em que se busca se conhecer, em que se busca encontrar sentido para a vida, para além das coisas do mundo material, é isso que precisamos fazer. Lembrarmos dessa perfeição e trazermos a perfeição para fora. E essa perfeição se manifesta no exercício do amor cada vez mais desinteressado. E no conhecimento de quem é você, de quem é o outro, de onde viemos, para onde vamos, e qual o sentido e como funciona as leis universais que regem todo o universo, que não são as leis do humano, que as leis humanas são um arremedo das leis divinas, imperfeitos, convenientes, politicamente manipulados, distorcidos. Poxa, Dilon, está aqui por causa da compulsão, você está com essa conversa? Olha, não interessa se é a compulsão, não interessa se é a ideia do suicídio, não interessa o que é o problema. A raiz de toda ela é você viver em função do personagem em detrimento do eu. Porque quando você começa a buscar se despertar e viver de acordo, todo tipo de problema que nós temos, seja a compulsão, a ideia do suicídio, todos os outros perdem o sentido, perdem o controle sobre você. Você encontrou o sentido da vida real. Quando você deixar esse corpo aqui, esse personagem te acompanha. E vai voltar com você para mais uma experiência, porque você não quer ficar só no patamar que você alcançou. Existem outros patamares, outros. Nós aqui ainda somos espíritos ainda muito, digamos assim, animais. Sabia que nós não somos cidadãos do plano espiritual? Apesar da gente ir ao plano espiritual, nós não somos cidadãos. Nós não temos cidadania espiritual. O único espírito que alcançou cidadania espiritual é o dito espírito puro. Nós não somos espíritos puros. Tanto é que quando a gente está desencarnado, a gente está na erraticidade. O que é estar errático? O que é estar na erraticidade? É aquele que não tem ainda destino, né? O errático é aquele que não tem um destino, ainda não tem um rumo, ainda não tem um lugar. Nós desencarnamos e ficamos na erraticidade, porque a gente não pertence ainda ao plano espiritual, ainda não adquirimos a cidadania. Só o espírito puro que venceu a matéria, que é capaz de controlar e direcionar o personagem, é que pode se dizer espírito puro e cidadão no plano espiritual. Os irmãos de nosso lar estão na erraticidade, eles não adquiriram ainda também a cidadania espiritual. Apesar de estarem num plano muito melhor do que o nosso, eles não são um cidadão ainda no plano espiritual. A mãe de André Luiz, que estava no plano acima de nosso lar, que o nosso lar é o topo do astral, né? A mãe de André Luiz estava no plano mental. Ela não era uma cidadã do plano espiritual ainda. Porque plano mental ainda é material, ainda é matéria. Só o espírito puro é que é cidadão do plano espiritual. Nós, em função do
tanto do reino animal que ainda carregamos, por isso que a gente tem tantos impulsos, ficamos tão suscetíveis aos instintos, instinto de sobrevivência, instinto de preservação da vida, instinto de... É um animal que ainda temos em nós. E nesse exercício de ir e vir, a gente vai se depurando, até vencer o mais poderoso dos instintos que nos prende, o da sobrevivência do ego. Porque o espírito é imortal, certo? Quem corre risco, quem é? É o espírito que corre risco de vida? Não, ele é imortal. Quem corre risco de vida? O personagem. No momento que você é capaz de entregar esse personagem por valores elevados, você sacrifica esse personagem por valores elevados, você então está bem próximo de se tornar um cidadão do plano espiritual. É por isso que a gente viu tantos irmãos, principalmente cristãos, não negarem Jesus e a verdade e o amor dele, mesmo sabendo que iriam morrer. Eles entenderam que ao entregarem sacrifício ou personagem pelo amor e a verdade do Mestre, eles estavam se livrando do mais poderoso dos instintos da parte animal que ainda temos, o instinto de sobrevivência. Tanto é que Jesus fala: aquele que tentar manter a sua vida, personagem, a perderá. Vai perder, não vai? A gente encarna 80 anos, 50 anos, a gente está toda hora perdendo essa vida aqui. Essa vida efêmera, passageira, nós já perdemos muitas? Então, aquele que tentar manter a sua vida, a perderá. Mas aquele que entregar a sua vida em meu nome, ou seja, da verdade e do amor, ganhará vida maior. Ele deixa isso claro. E ele é o primeiro a dar o exemplo. Quando impuseram a ele que ele mudasse tudo que ele estava falando, negasse tudo que ele estava falando, ele simplesmente disse que ninguém tinha poder sobre ele. E aí o que aconteceu com ele foi, o personagem foi levado ao quê? A crucificação. Como é que ele volta? Como ele volta? Resplandecente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele queria mostrar como se realiza isso. É preciso suplantar e superar o instinto de sobrevivência, que é o mais poderoso, que mais nos domina. Agora, é claro, por uma causa elevada, maior. Porque a gente precisa entender que a palavra sacrifício não é sofrimento, não. A gente ouve falar sacrifício, pensa em sofrimento. Não, não é isso. Na essência etimológica da palavra sacrifício está ofício santo, ato de se santificar. Então, sacrificar-se não é simplesmente sofrer, se entregar em imolação, em sofrimento. É o ato de se santificar, é o ato de se divinizar. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um revive de um exercício que já fizemos aqui. Eu preciso dar o contexto para que vocês possam aproveitar, para que nós podemos aproveitar. As músicas, assim como a história, é uma poderosa forma de adquirir conhecimento. Tanto é que países como a Índia, atualmente, para educar na escola, inclusive com matérias que são cotidianas, matemática, usa-se a música e a história, o conto. É por isso que as tradições orientais sempre têm uma história para passar uma moral, uma ética, uma visão que desperta. Jesus não falava por parábolas? E os mitos indianos, os mitos gregos, todos eles eram uma forma de fazer com que a pessoa, através da história, entendesse o ensinamento, a verdade dita. E mais do que a história, a música é mais poderosa ainda nesse exercício. Porque ela vai muito mais do efeito intelectual. Ela atinge o sentimento. E o sentimento direcionado pela ideia, como o Nelson disse, pode alcançar qualquer um em qualquer lugar do universo instantaneamente. E é claro que, nesse momento aqui, a ideia é ir para além do personagem e encontrar o eu.
e ajudar um pouquinho a ele se manifestar externamente. Como eu falei, ele está implícito, vamos trazer ele explicitamente. O exercício é individual, tá? É um encontro íntimo que cada um deve fazer com essa presença. Peça que o seu personagem, neste momento, amorosamente, ceda espaço para essa entidade, porque ele vai se beneficiar de uma coisa que não pertence a ele. Um amor, uma alegria, um sentimento de gratidão, uma paz, que é do imortal e não do personagem que você anima que um dia vai ficar no mundo. As músicas são fantásticas para isso. A música que eu vou pedir para o nosso irmão Gunnar cantar é música popular brasileira. Não é uma música gospel, nem outra religiosa. Mas ela, para mim, fala de espiritualidade. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu queria saber de onde o autor tirou a inspiração para ela. A música é Primeiros Erros de Capital Inicial. Nossa, todo mundo adora. Vou alcançar aqui quem tem de 60 a pelo menos 20 anos, porque todo mundo curte. Todo mundo que ouve curte. De 60 a 20 anos vai entrar no barato. Então vou pegar uma longa faixa de etária aqui. E aí eu queria saber, poxa, ela me toca de uma forma especial, espiritual. Para mim ela faz sentido espiritualmente. Quer ver? A primeira parte da música, para mim, é uma descrição poética do que é um espírito. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se meu jeito te surpreende. É a descrição do espírito. Poeticamente, a descrição de um espírito. Mas aí existe a segunda parte da música. Esse espírito parece estar angustiado. Porque ele fala que chove, ele lamenta essa chuva. É uma forma metafórica de falar de quê? De aflição. A chuva para ele ali é uma aflição. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove. Então ele se reconhece como alguém que tem luz em seu interior, mas que infelizmente ele não pode viver essa luz, porque os erros do passado agora o aflige. Ele está se redimindo dos erros do passado, e ele reconhece isso, e fala nisso como uma chuva. Mas olha só, todos nós sabemos que pior que seja um temporal, acima dessas nuvens de chuva, o que existe? Um sol brilhante no céu azul, não é isso? E um dia essa chuva passa, não passa? As aflições nossas vão passar, a gente precisa aprender com elas. E aí eu fui querer saber, né? Essa é a minha forma de ver. Aí eu queria saber qual foi a inspiração para o artista. Papai do Céu sempre responde de um jeito ou de outro. É um vídeo, é um livro. A resposta vem se for sincera e houver um motivo de benefício para você e para o outro dessa busca. E aí eu estou olhando no YouTube, depois de algum tempo, alguns anos, o Dinho, que é o vocalista da banda, está entrevistando quem? Kiko Zambianchi. Quem é Kiko Zambianchi? É o autor da música. E aí a pergunta, primeiros erros, o tema da conversa, do podcast é primeiros erros. Eu falo, opa, agora eu vou saber se faz sentido aquilo que eu penso da música. E aí o Dinho pergunta para ele, de onde vem a inspiração? E aí ele fala assim, olha, Dinho, eu vim do interior de São Paulo e estava vivendo só, buscando a carreira aqui em São Paulo. Numa hora para outra, Dinho, comecei a ter síndrome do pânico, vontade de sair gritando, não podia ficar perto de multidão, dá vontade de gritar. Aí ele falou assim, vem cá, você quer me dizer que essa música veio de uma síndrome do pânico? Ele falou, olha, não sei. Comecei a ter síndrome do pânico, procurei médicos, não tinha nada. Fiz exames, não tinha nada. Procurei o psiquiatra, não tinha nada no meu cérebro, nenhum problema neurológico, nada. Fui em psicólogo, nada. Até que alguém falou assim, você já tentou ir em uma casa espírita? Já pensou em casa espírita? Ele falou, bom, não aguento mais isso, não estou vivendo, estou ficando maluco. Procurou. E ao procurar o tratamento, o que ocorreu? Ficou curado. Bom, no meu entender, os artistas têm uma sensibilidade tremenda. E muitos
captam coisas que são do plano espiritual. Muitas das inspirações vêm do plano espiritual, vêm de vários níveis, e eles transformam em música e muitas vezes nem se dão conta disso. Tanto é que ele fala assim: olha, Jim, eu queria chegar aqui e falar, não, eu estava um dia andando assim, aí me veio isso. Não sei. Eu não sei porque eu fiz essa música. Ela veio pronta, praticamente eu fiz. No meu entender, um espírito angustiado no plano espiritual, por estar agora no plano espiritual, nos umbrais, vivenciando a experiência negativa da escolha que ele fez na terra, os equívocos, as posturas erradas, e ele estava agora no plano espiritual sentindo essas aflições das escolhas erradas no mundo. Mas ele queria, se ele tiver um dom artístico, trazer isso, né? Trazer isso para a gente, mesmo que fosse anônimo. E eu acredito que ele tem influenciado, um espírito tem influenciado. Kiko Zambian quer fazer essa música desse jeito, onde inicialmente é uma descrição poética do que é um espírito, mas ele descreve reconhecendo que o que ele está passando naquele momento, aquela chuva, aquela aflição, foram erros do passado. Mas ele fala, né? Se ele não tivesse cometido erro, a mente viraria sol, o corpo viraria sol, mas por enquanto só chove. Mas como eu falei, alguém duvida que acima das nuvens de temporal o sol brilha e o céu é azul? Somos nós. O Espírito está falando de todos nós, porque todos nós estamos na chuva que criamos no passado. E aqui, nesse exercício desta casa e em tantos outros, nós sabemos que brilha um sol aqui dentro e que a gente quer que ele se manifeste. Então, aproveite o cantar desse rouxinol e os companheiros que o estão e vão viver isso, vão buscar essa luz dentro de si. E seja grata pela oportunidade de estar espiando, porque essa expiação nos amadurece, nos depura e ajuda a gente a despertar para esse sol que nós somos. Namastê.